e amigos, hoje vamos iniciar aqui o estudo da carta aos Romanos. E hoje nós queremos aqui fazer uma apresentação breve da carta aos Romanos, fazer aqui na realidade algumas considerações no livro de Romanos. Durante esse ano nós temos escolhido o tema relacionamento com Deus, um bom relacionamento com Deus, estreitando o nosso relacionamento com o Senhor, essa comunhão plena com o Espírito Santo. Nós poderemos, de maneira, digamos, mais amena, relacionar-nos com nossos familiares, no ambiente de trabalho, enfim. Mas eu quero, antes de tudo, fazer algumas considerações sobre o livro de Romanos. A carta aos Romanos é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 55 e 58 depois de Cristo, quando Paulo fazia sua terceira viagem missionária. É considerada a carta aos Romanos a mais importante, a mais proeminente carta de Paulo, exercendo grande influência sobre a teologia protestante. Francis Schaeffer, que é um comentarista bíblico, chega a dizer que até bem pouco tempo o livro de Romanos era estudado em escolas de direito norte-americanas, porque era uma maneira que eles encontravam através da carta aos Romanos de argumentar, de fazer argumentação jurídica, e aí era adotado em escolas norte-americanas. E sem dúvida alguma a carta aos Romanos é uma combinação infalível, imbatível, que lança por terra qualquer ideia de retidão diante de Deus por meio apenas das obras. Na realidade, o livro de Romanos é um bálsamo para a nossa alma, que anseia, que deseja tanto, quem não deseja, que tanto deseja por paz com Deus. É uma proclamação, na realidade, a carta aos Romanos, de esperança, de uma esperança com Deus para nos reconciliar com Ele e com nós mesmos. A carta aos Romanos também traz um grande significado na história da igreja. Existem grandes testemunhos, como por exemplo Agostinho, pai da igreja no quinto século. Agostinho chegou a dizer que ele finalmente encontrou a paz com Deus, quando ele, por exemplo, leu Romanos capítulo 13, verso 14, quando ele diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não ficais pensando como atender aos desejos da carne. Lutero, por exemplo, em 1517, ele passou a entender de modo inteiramente novo a justiça de Deus, quando, por exemplo, meditava em Romanos capítulo 1, 17, quando diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aí Martinho Lutero, ele teve esse encontro maravilhoso, ele passou a entender o que era a justiça de Deus a partir do versículo 17 do capítulo 1 de Romanos. Mas John Wesley, o precursor do movimento metodista, ele escreveu o seguinte: meu coração ficou estranhamente aquecido, senti que de fato confiava em Cristo e somente em Cristo para a minha salvação. Veja só, Quando John Wesley teve esse encontro com a carta aos Romanos, ele disse: olha, me senti estranhamente aquecido, algo me tocou. E aí ele entendeu, palavras de John Wesley, que somente Cristo nos traz salvação. Veja, homens importantíssimos para a história da igreja, que tiveram encontro com Cristo através do escrito de Paulo aos Romanos. Sem dúvida, Romanos ele mudou a vida de milhões, de muitas pessoas ao longo da história. Por isso que merece todo o nosso respeito, toda a nossa reverência. Alguns versículos, então, eu quero tratar, não dá para tratar, gostaria de tratar, e quem sabe, se não tratar na próxima quarta, mas entraremos no capítulo 2, mas eu quero aqui tratar alguns versículos que me chamaram a atenção do livro de Romanos, concernentes ao nosso relacionamento com Deus. Vejam só a relação, por exemplo, de Paulo com o Senhor, desde o versículo 1, observem, Romanos,
capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja aqui, veja que relação intensa de Paulo, relacionamento intenso de Paulo para com Deus. E aqui Paulo, logo no primeiro verso, ele mostra aqui 3 descrições sobre si mesmo, que nos dão algumas dicas sobre o seu relacionamento de Paulo com Deus. Primeiro ele diz, olha, eu sou servo do Senhor, escravo, doulos de Jesus Cristo. Provavelmente Paulo estava em mente aqui, fazendo alusão à parte veterotestamentária da Bíblia, quando se refere ali a Yahvé, Jesus Cristo, aos próprios profetas, Moisés, Josué. Mas a palavra grega aqui, escravo, significa servo. O escravo que foi comprado por um alto preço. Fomos comprados por um alto preço, pago por Jesus na cruz. Mas dono significa isso, que nós pertencemos a um Senhor. E nós estamos completamente à sua disposição. É como se dissesse, olha, nós temos que estar à inteira disposição do Mestre, do Senhor. Sabe, que não tem vontade própria, que não tem liberdade para fazer o que quer e bem entende. Esse é o significado primitivo, mais primitivo e real da palavra doulos, escravo, nessa relação que devemos ter com o Senhor, sabendo que estamos fazendo algo para agradar o Senhor e o obedecer. Esse é o sentido deste termo, desta palavra. A palavra do Senhor dizendo para mim e para você, olha, a gente não deve, quando aceitamos ao Senhor, a nossa vontade não deve ser a nossa vontade própria. A nossa vontade deve estar em consonância com a vontade do Senhor. Nós temos um Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Portanto, devemos obedecer às suas ordens. Nós estamos aqui, veja, essa palavra é tão intensa, são tantos significados, Ela também significa que nós estamos aqui não para agradar aos homens, a nós mesmos. Nós estamos aqui para agradar a Deus, para agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar do capítulo 1, verso 1. Mas Paulo também, ele é chamado para ser apóstolo. Embora ele não tivesse conhecido Jesus histórico, o seu apostolado ele foi verdadeiro, ele foi real. E o importante era que Paulo ele encontrou-se com Jesus ressurreto na estrada de Damasco. Um encontro, na realidade aqui, esse encontro de Paulo, eu chego a dizer e a pensar que foi um encontro relacional, intencional, que mudaria por completo a vida de Paulo, porque Paulo aqui ele teve um encontro com o Cristo ressurreto, e aí ele entregou-se a Jesus Cristo, e ao mesmo tempo ele recebe o chamado para o apostolado. Paulo ele não se considerava digno de ser apóstolo. 1 Coríntios fala sobre isso. Mas ao ser chamado pelo Cristo glorificado, sendo testemunha, portanto, da sua ressurreição, 1 Coríntios fala sobre isso. Naquele momento, Paulo ele recebe autoridade, a mesma autoridade que os outros apóstolos tiveram, tendo sua missão, então, divinamente, confirmadas pelos sinais que acompanhavam as suas obras. Aqui a gente percebe características de um verdadeiro apóstolo. Aqui a gente percebe que aqueles que se auto-intitulam apóstolos, estão em desacordo com a palavra de Deus. Porque o texto sagrado nos mostra que para você ser considerado apóstolo, você tem que ter essas características que aqui estão. O encontro com Cristo ressurreto, receber dele a missão, da parte dele, diretamente dele, essa missão confirmada por ele. Então são características exclusivas daquele tempo e que se finalizaram ali. O livro de Atos também nos fala sobre isso. Então não temos mais apóstolos. O fim do apostolado acabou ali. E aqui nós apresentamos as características de um apóstolo do Senhor. Aqueles apóstolos do Senhor que realmente recebiam o oráculo de Deus. Mas Paulo também ele nos mostra aqui que ele foi separado.
separado para o Evangelho. Paulo foi separado por Deus, na realidade, Gálatas fala sobre isso, antes mesmo dele nascer. Para quê? Para anunciar a propagação do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho da graça, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele creu firmemente na suficiência das Escrituras. E o Evangelho, ele tem isso aqui, né? O Evangelho, ele tem como essência o Filho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o eixo, é o cerne, é o centro, é o conteúdo, é a essência do Evangelho. Mas o que é que esse primeiro momento quer nos ensinar? Que o apóstolo Paulo nos traz como ensinamento. Paulo está dizendo aqui que em nosso relacionamento com Deus, precisamos entender que tanto a teologia do Evangelho, ela é tanto norteada pelo Antigo quanto pelo Novo Testamento. Porque tem gente que acha que é apenas por Antigo ou pelo Novo Testamento. Não, é um complemento um do outro. O Evangelho está arraigado no Antigo Testamento, se cumprindo em Jesus Cristo, o Messias prometido. Então, perder isso de vista é o mesmo que seguir os caminhos, né? Na história do cristianismo, quem conhece, eles tinham um camarada chamado Marcião. Marcião dizia que a Bíblia apresentava dois deuses diferentes. Um Deus da ira, da raiva do Antigo Testamento e um Deus do amor do Novo Testamento. Nada disso. Na verdade, o Antigo Testamento mostra o amor e a justiça de Deus, o Deus único, assim também como o Novo Testamento. Então, Deus é amor e justiça no Antigo e é amor e justiça no Novo Testamento. Mas Paulo, ele nos traz aqui alguns benefícios pessoais que traz um relacionamento com Deus. Quais os benefícios de um relacionamento do Evangelho em um relacionamento verdadeiro com o Senhor? Aquele que tem um encontro com o Evangelho do Senhor, ele tem um encontro com a paz. Quem encontra o verdadeiro Evangelho, ele encontra a paz, ele encontra a santidade de Deus. O amor de Deus, por exemplo, dá aos pecadores paz com o Senhor quando aceitam Ele pela fé, através de Cristo Jesus. E além disso, o alcance do Evangelho, ele deve ser universal. A mensagem de Cristo, ele ultrapassa barreiras. Foi aqui que eu encontrei o primeiro argumento para trazer na reflexão da noite de hoje. Mas eu também encontro aqui, e quero compartilhar com você, vejam só, Romanos capítulo 1, verso 16, onde a palavra do Senhor diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Não devemos nos envergonhar do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. O Evangelho que Paulo anuncia aqui, eu não vi em nenhum momento ele falar, por exemplo, sobre o Evangelho da prosperidade. Esse é um falso Evangelho. O Evangelho da prosperidade, ele, por exemplo, não apresenta a cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo. O Evangelho da prosperidade, ele promete um Evangelho do conforto e não do sacrifício, do sucesso e não da renúncia, de riquezas na terra e não riquezas no céu. Esse Evangelho por aí falso que existe, coloca o ser humano no centro de todas as coisas. Não sei se você já viu aí algumas pregações em que o homem é colocado no centro de todas as coisas, o antropocentrismo, né, e não o teocentrismo, né, se colocar na teologia de Deus, colocar Deus como centro de todas as coisas. E o Evangelho que Paulo me mostra aqui, não só no versículo que li agora, versículo 16, mas como todo o capítulo 1, vocês vão ver isso, é um Evangelho que anuncia que não devemos apenas crer em milagres e prodígios, porque existem falsos profetas por aí que pregam o Evangelho apenas para aliviar a dor do corpo, mas não cura, por exemplo, a dor da alma. Não que não tenhamos a convicção, nós cremos, acabamos de pregar, que o mesmo Deus que curou ontem e hoje, Ele cura, amanhã Ele cura, nós cremos isso, Ele não abdicou do seu poder. Porém, o Evangelho anunciado aqui por Paulo não é constituído apenas de milagres. O milagre em si não é suficiente para converter um homem, é isso que Paulo está dizendo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso.
Somente o Espírito Santo está dizendo aqui, Paulo convence o homem do pecado, que somos pecadores, da justiça e do juízo. Jesus não veio ao mundo, então, apenas com o propósito de aliviar a dor do corpo. Ele veio também para salvar o homem do pecado, da ira. Essa foi a missão principal de Jesus Cristo. Morrer na cruz por mim e por você e ressuscitar dentre os mortos para nos salvar. Então, o evangelho que Paulo anuncia aqui, esse evangelho relacional, não é um evangelho de descompromisso, por exemplo, com Cristo. Não. Há muitas pessoas que entram na igreja, mas não nascem de novo. Não tiveram um novo nascimento. Fazem parte de uma igreja terrena, mas não fazem parte da igreja do céu. Tem seu nome, como eu já preguei alguma vez, tem seu nome registrado no livro do rol de membros da igreja, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida. São filhos de crentes, muitos são filhos de crentes, mas não são filhos de Deus, não aceitaram a Cristo. Foram batizados nas águas, mas não foram batizados com o Espírito Santo, porque é Ele, como acabamos de dizer, quem convence o homem do pecado. São pessoas que às vezes aderem à igreja, mas não se convertem a Jesus Cristo. Professam seu santo nome com seus lábios, mas o negam através das suas obras. Tem pessoas que chegam a chamar, e Paulo combate isso, Jesus Cristo de Salvador, mas não obedecem ao senhorio dele, do Senhor. São pessoas que muitas vezes frequentam a igreja, mas não mudam de vida, não se deixam mudar pelo poder do Evangelho. Professam uma coisa, mas praticam outra. E aí Paulo combate isso aqui também, nesse capítulo 1. Há um abismo, uma distância daquilo que eles falam e daquilo que eles fazem. E hoje a gente realmente tem muita adesão. Às vezes a gente vê apelos e vão multidões à frente, milhares. Muita adesão, mas pouca conversão. E aí Paulo diz que não é assim que deve ser. Devemos ter uma conversão sincera, verdadeira. Não adianta ter muito ajuntamento. O que preciso ter é mais quebrantamento. E no relacionamento com Deus, tem que haver esse quebrantamento. Não existe relacionamento com Deus sem haver um verdadeiro quebrantamento. Devemos nos quebrantar diante de Deus. Há crentes que não têm sede de Deus, não se deleitam na palavra de Deus, que não oram, que não se alegram em estar na casa de Deus. Eu acho interessante, às vezes no domingo a gente vai para tanto lugar, a gente vai para a praia, vai para o shopping, mas deixa de ir para a casa do Senhor. Eu nunca deixei essa lição, eu nunca deixei de lado. Meu pai disse, olha meu filho, a gente tem que ter um dia, todos os dias é dia do Senhor, mas ele jamais deixava a gente ir para qualquer lugar no domingo. Ele sempre ensinou os seus filhos, as minhas irmãs, dia de domingo a gente separava, era dia do Senhor, a gente ia para a praia em qualquer dia da semana. A gente ia para o shopping, para o cinema, qualquer dia da semana, mas o dia do domingo, a gente tinha o prazer de estar ali nos deleitando na presença do Senhor. Como é bom poder estar na presença do Senhor, com os irmãos, em comunhão. Mas quantas pessoas têm deixado de ir à igreja, têm deixado de buscar a face do Senhor, têm colocado tantas prioridades à frente do Senhor. E um relacionamento verdadeiro com o Senhor não é assim. Isso não é um relacionamento verdadeiro. A gente tem que colocar em prática, é isso que Paulo está dizendo. Deixar de amar as coisas do mundo para amar as coisas de Deus. Porque ou nós somos amigos do mundo, ou nós somos amigos de Deus. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve ao Senhor, ao Deus Altíssimo, ao Deus de Israel, ou você serve a outras coisas. Então Paulo ele vai dizer qual o significado do verdadeiro evangelho. O evangelho ele tem que ter um poder irresistível. Ninguém é capaz de resistir ao evangelho. Paulo está dizendo, olha, não tem como você ter um encontro com o evangelho de Cristo e resistir. Ele é irresistível. Ele quebra culturas. O evangelho de Cristo quebra barreiras, separação entre povos. Foi o evangelho, por exemplo, que entrou no palácio de Nero e conquistou o coração dos soldados, dos
a guarda pretoriana. Então o Evangelho de Cristo é o único poder capaz de salvar o pecador. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo. Não há salvação fora do Evangelho. Não há esperança para o pecador, para nós, fora do Evangelho. O Evangelho, ele tira o homem da condenação. Ele dá ao homem salvação. Tira o homem, o Evangelho é o único que pode fazer, tem esse poder de tirar o homem do império das trevas para trazer para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Então, meu irmão, meu amigo, nesse Evangelho aqui, esse Evangelho puro de Jesus Cristo, esse Evangelho relacional, verdadeiro, que eu entendo aqui, é aquele que o poder de Deus está aí para nos dar salvação a todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. Não há imposição. O Evangelho, ele está aí para todos. Eu sei que ele não alcança a todos, porque todos, o Senhor nos dá o livre-arbítrio, mas ele está aí, livre acesso para você, que entendeu a palavra do Senhor essa noite e que quer abrir o seu coração para ele, quer se relacionar de maneira íntegra, verdadeira com o Senhor. Então, nesse momento, que você possa receber do Senhor a palavra de salvação, a palavra de compromisso, uma palavra de um relacionamento sincero com Deus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos ter um relacionamento intencional contigo, um relacionamento verdadeiro. Ó Senhor Deus, que possamos fazer, colocar em prática aquilo que acabamos de falar, de pregar na Tua palavra, através do ensinamento do apóstolo Paulo, Senhor. Ó Senhor Deus, que possamos, em nome de Jesus Cristo, ser reconhecido, Pai, como verdadeiro testemunho do Teu Evangelho. Ó Senhor Deus, que possamos nos comprometer verdadeiramente contigo. Ó Senhor Deus, dia de estar na Tua casa, Deus, não podemos estar em outro lugar a não ser estar na Tua presença. Dia de estar, ó Pai, na Tua casa é dia separado, ó Pai, para se comprometer com a Tua obra, se comprometer contigo, com o Teu reino. Ó Senhor Deus, queremos viver o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que relacional, intencional, um Evangelho mais forte, mais marcante contigo, um encontro mais, Senhor Deus, pessoal contigo. Nos ajuda a viver o verdadeiro Evangelho e nos relacionar de maneira intensa contigo, ó Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.